Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui num lugar diferente, como vocês podem ver. A gente está aqui no consultório da Pri, que é minha nutricionista, e a gente está com a Ana, que trabalha aqui com ela, que vai falar um pouquinho sobre os erros que as mães cometem na alimentação das crianças. Vocês já ouviram falar aquela frase, quando nasce um filho, nasce também uma mãe? E aí isso aflora, na verdade, o principal instinto que aflora é o instinto de sobrevivência. E a alimentação é a forma mais concreta dela preservar a espécie. Isso porque quando chega o bebê para ela, a primeira coisa que ela faz é a amamentação. E durante 6 meses, ela vai estar dando leite materno para essa criança, vai estar desenvolvendo essa criança e fazendo ela crescer apenas com esse leite materno. Aí vem a introdução alimentar e começa uma porção de dúvidas. Por quê? Porque ela não sabe exatamente o que vai oferecer para essa criança para fazer com que ela continue crescendo. E começa a ouvir uma porção de pessoas falando sobre a introdução alimentar, lendo revista, lendo coisas na internet, livros, e aí ela começa com uma porção de informações embaralhadas e aí comete alguns errinhos. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Os 5 maiores erros que as mães acabam cometendo na alimentação dos filhos. Acho que vai ser um vídeo legal, porque eu sei que tem várias mães que acompanham a gente, então para vocês especialmente vai esse vídeo, que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Pra quem tem irmão também, né, sobrinho, primo, já pode dar um alerta aí. Mas vai ser muito legal. E pra gente também, né, aprender daqui uns anos. Daqui a pouco, né, quem sabe. Alimento que as mães dão para as crianças, que a gente selecionou, seria o suco de caixinha. Então assim, para fazer o suco de fruta, o que acontece? Você coloca uma porção de fruta, né, no liquidificador, há uma perda de nutrientes, uma perda da parte de fibras e uma concentração de fruta nesse copo. E o que acontece? Essa preparação ocorre um aumento do índice glicêmico. O que seria o índice glicêmico? É a entrada que o açúcar, a velocidade que esse açúcar entra na nossa corrente sanguínea, tá? E a fruta, ela é um carboidrato, muita gente tem dúvida, acho que a fruta é uma coisa assim à parte. É um nada. É um nada. E fruta é carboidrato, e o carboidrato da fruta é a frutose, que pode ser comparada a uma glicose e faz tão mal quanto se consumida em excesso e isoladamente, tá? E o que é o suco de caixinha? Passa por todo esse processo de retirada de nutrientes, retirada de fibra e coloca ele dentro de uma caixinha. Quando coloca dentro de uma caixinha, coloca também conservante para ele durar esse tempo que dura no supermercado, de 1 ano, 1 ano e meio. E muitas empresas acrescentam também açúcar, que é um tipo de conservante também. Então sempre preste atenção no rótulo, evitar o consumo de suco de fruta, dê sempre preferência ao consumo da fruta. É claro que eventualmente você pode dar suco para o seu filho, mas dê preferência a sucos com frutas de baixo índice glicêmico, como limão, maracujá, caju, goiaba, carambola, morango, e evitar acrescentar, óbvio, açúcar. E não é para usar adoçante também. Você tem que adequar o paladar do seu filho para aceitar tanto as frutas doces como as frutas azedinhas. Começar desde cedo, né? Desde cedo, porque tá? Quando crescer já vai ser mais fácil. Hoje tanta gente lutando contra esse negócio do paladar que desde criança já veio errado. Então, e na verdade, menos se já acostumar do jeito certo. E é um hábito, na verdade você vai criando esse hábito de paladar mesmo. Você acostuma, né? Isso. Preste atenção no rótulo. O primeiro ingrediente sempre é o que tem mais dentro do produto. Tem muito suco de caixinha, o primeiro ingrediente é o quê? Açúcar, não é nem a fruta, tá? E não caiam na pegadinha. Açúcar é igual a xarope de glicose, xarope de frutose, maltodestrina, dextrose. Então, às vezes, a empresa não coloca açúcar, mas bota aí todos esses outros. Ali no nome, E as leis deixam ela colocar que não tem açúcar se não for o açúcar mesmo. Sim. Então, quando é esse nome disfarçado, às vezes eles escrevem não tem açúcar, mas tem açúcar. E existem algumas marcas de suco de caixinha até que são saudáveis, então vale a pena procurar, que não tem conservante, que não tem corante. Então, eventualmente, se quiser dar algum suco de fruta que você não consiga estar fazendo em casa, você pode optar por essas marcas, mas lembre-se sempre, dê preferência à fruta. O segundo é a gelatina. Bem, gelatina, ela é oferecida aos filhos como se fosse uma sobremesa super saudável, né? Me enganou também. Já me enganou também, uns anos atrás. Não, mas a culpa não é nem de vocês. Tem vários médicos que dão gelatina em receituário de hospital, por exemplo, para doente, hospital. A gelatina, se você olhar nos ingredientes, é açúcar, conservante e corante.
Esses 3 ingredientes estão diretamente associados a problemas no futuro como obesidade, diabetes e hoje as crianças com dermatite, alergias alimentares, hiperatividade, que são assuntos hoje muito abordados nos consultórios pediátricos e nos consultórios de nutrição infantil, porque as crianças estão desenvolvendo muitas alergias, principalmente pelo excesso de corante e o excesso de conservante. Então, o ideal é sempre usar gelatinas saudáveis, né? Usar gelatina incolor com suco de fruta é uma opção. Bacana. Ou então a gelatina de agar-agar. Agar-agar é uma alga que ela tem esse poder de gelificar, né? E você pode estar usando como substituição. Gosto de usar agar-agar. Às vezes faço receita que precisa, eu prefiro o agar-agar. E tem receita no site da prisciladicero.com.br, tem uma gelatina de uva, feita com suco de uva integral, e agar-agar, que é super fácil de estar fazendo. Terceiro é a bisnaguinha. A bisnaguinha é unânime. Se você vai numa escola, você vê que a maioria das crianças tem bisnaguinha na lancheira. Não é só criança, né? Adulto também come muito uma bisnaguinha. Acorda de manhã, passa um requeijão com bisnaguinha e vai pra trabalhar, né? Prático, tá lá, fácil. Então, a bisnaguinha, ela é um produto... A gente já falou até sobre a bisnaguinha, tem um vídeo só sobre bisnaguinha no canal NutriBruxa. Basicamente, desde a bisnaguinha normal até a bisnaguinha integral, todas têm a mesma composição basicamente, que é muita gordura e açúcar na composição. Por que isso? Para deixar ela fofinha e para deixar doce e agradar todas as crianças. Gostosa, tá? né? Com essa combinação é gordura com açúcar. É uma delícia e é horrível. Perfeito. Hoje a criança não vai sentir nada nos exames, mas futuramente esse excesso de gordura e açúcar pode desenvolver lá na frente uma obesidade, um diabetes, que é um dos grandes problemas hoje de saúde pública em todo o mundo. Então, ofertar outro tipo de pão, um pão com farinha de trigo integral, um pão com farinhas funcionais, ofertar até outro tipo de carboidrato, sair do pão, ir para um cereal, ir para um cookie feito com uma farinha mais funcional. Você tem várias receitas aqui no canal que eu sei. De pão, tem um pão maravilhoso. Um bolinho feito com farinha funcional, variar também no tipo de carboidrato também seria legal. Evitar pratos monocromáticos. Então, quando começa a introdução alimentar, a mãe fica super empolgada, coloca um prato super colorido para a criança e a criança começa a rejeitar. Quando começa os 3 anos, começa a fase do ECA, né? Eu detesto verde, detesto isso, detesto aquilo. E a mãe, para evitar discussão, começa a tirar do prato as cores e deixar só aquele prato monocromático ou no máximo 2 cores no prato. Evitar isso. Por mais que a criança rejeite esse determinado tipo de alimento, coloque todas as cores no prato da criança, pelo menos 4 a 5 cores no prato da criança. Porque de tanto ela olhar, ela vai um dia querer experimentar, ela vai querer um dia provar aquele alimento. Então, evitar os pratos monocromáticos. Acho que uma coisa que pode ajudar, se você está passando por isso, é você tentar fazer daquela coisa uma atividade lúdica. Então, cria um desenho com a comida, uma arvorinha, alguma coisa. Mas entrar na brincadeira talvez ajude né, a criança a ter interesse de pelo menos experimentar aquilo. Existem vários métodos que a gente pode que a gente trabalha aqui no consultório para estar incentivando a criança a provar determinado tipo de alimento. Né? Mas eu sempre falo que o momento da refeição tem que ser um momento tranquilo, um momento de prazer. Evitar brigar e forçar a criança a comer naquele momento aquele tipo de alimento. Tentar colocar esse alimento em outros momentos do dia. Ela tá brincando, vendo uma televisão, vê um desenho que ela gosta de ver, um personagem comendo alguma coisa à vez, fala, olha que legal, ele tá comendo, mas nunca comparar também essa criança, aquele personagem. Comprar um livro que tem alguma historinha sobre nutrição, ou alguma comidinha lá diferente. Chamar a criança para a cozinha para estar fazendo determinada. Não usar só o momento da refeição para estar forçando a criança ou falando sobre nutrição para a criança naquele momento. Inserir a alimentação em outros momentos do dia faz com que a memória, você crie uma memória positiva em relação ao alimento, não uma memória negativa, de sempre estar chegando na comida, ele olha pro brócolis e a mãe começa blá 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 sobre o brócolis, ele vai estar criando aquela memória negativa na criança. Eu acho que é legal ter uma educação pré-refeição, assim, sim. Né? Tem muita criança que a gente vê que não sabe o nome de alguns legumes, vegetais, frutos, não sabe o nome de uma cenoura, por exemplo, não sabe como que a cenoura nasceu. Você coloca na frente da criança, o que é isso? Não sabe o nome. Não sabe. Ou então,
ela só serve suco de manga, por exemplo. Ela não sabe nem o que é uma manga, ela acha que é o suco Já de vem na manga, já caixa. vem Exato. ali, entendeu? Outra coisa que eu sei que funciona muito é que vocês, mães, têm que dar o exemplo. Então, assim, não adianta você mandar o seu filho comer brócolis e você só comer batata frita, chocolate e essas coisas. Exato. Então, a eles quinta coisa tão... que eu vou falar é exatamente isso. Bom, então Vamos lá, vamos pra segura quinta. Então, o quinto maior erro é esse, dar o exemplo. Na verdade, ao contrário, não faça coisas erradas, né? Dê o exemplo pro seu filho. Até os 7 anos, mais ou menos, a criança é muito visual. E você ficar de muito blá 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 com a criança, tentando falar com ela o que é uma alimentação saudável, não vai funcionar. Não vai funcionar você chegar a falar que a couve é boa pro cabelo, que o brócolis é bom pro dente. Ela não vai entender nada, porque ela é visual. E você é o super-herói dela. Então você tem que dar o exemplo. Não adianta nada você sentar do lado, fazer um prato colorido pra ela e você não ter nada de alimento colorido. Não adianta. Não adianta você falar que refrigerante é péssimo e você tá tomando uma Coca-Cola do lado dela. Ela tá olhando isso tudo, ela tá observando. Então, visualmente, ela vai gravar muito mais do que você ficar do blá 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 com ela. Ela não vai pegar nada, tá? Então, dê o exemplo. Você é o super-herói dela. Você tem que fazer as coisas corretamente. Evitar ficar falando, eu odeio quiabo. Você odeia quiabo, mas ela pode gostar. Então, coloca no prato dela, coloca no seu. Tenta comer também junto com ela. Vai ser um esforço teu também de mudança de paladar, por exemplo, se você não gosta. Claro, acho que todo mundo sai ganhando quando os dois, né, as duas partes fazem a coisa dar certo. A responsabilidade da alimentação da criança é sua, né? É de vocês pais, não é da escola, não é da babá. Vocês têm que se esforçarem para estar dando exemplo, para estar dando uma alimentação correta, para eles se tornarem adultos saudáveis. Porque, afinal de contas, uma alimentação saudável também é uma forma de mostrar amor e carinho pelo seu filho. É isso aí. Beleza. Eu mesma boto muito amor em tudo que eu faço, que vocês veem aí no canal. E quando a gente tiver um filho, coitado, já vai começar comendo brócolis de cedo. Aí, coitado, já vamos falar a verdade. Não, ele Já vai gostar, vai ser gostoso. Vai Vai ser ver você comendo frango, batata doce. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou o papo aqui, esse vídeo novo no canal. O canal da Pri tem vários... como que chama o canal? Canal Nutribruxa. Canal Nutribruxa. Tem vários vídeos legais com a Anne e com a Pri falando sobre vários assuntos interessantes de nutrição. Tem vídeos pra nutrição pra criança, tem pra você, tem pra informação pra tudo quanto é tipo. Então dá uma olhadinha lá que é muito bacana. Ana, obrigado por participar. Espero que vocês tenham gostado também. Eu de estar adorei, aqui no nosso obrigada canal. pelo convite. Espero que tenham outro. A gente vai estar ajudando bastante vocês aqui. Bacana. Se vocês gostaram, dê o like aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal e também no canal da Pri, que tá aqui embaixo também na descrição. E é isso, até o próximo. Beijo! Tchau.